Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a taxonomia e uma introdução sobre a classificação dos seres vivos. Então, já de forma geral, nós podemos dividir os seres vivos em 5 grandes reinos. O reino Monera, das bactérias, o reino Protista, que são dos protozoários e algas, o reino Fungi, que é dos fungos, o reino vegetal das plantas e o reino animal dos animais, incluindo a nossa espécie, a espécie humana. E devemos lembrar que nós temos hoje um micro-organismo que são os chamados vírus. E esses vírus ainda estão em fase de classificação. Alguns autores classificam os vírus como, sim, um ser vivo, porém outros autores classificam os vírus como um não ser vivo, mas sim uma partícula orgânica. Então, os vírus ainda estão em debate científico. De forma geral, nós vamos das principais características dos 5 reinos que existe hoje, né? O reino Monera, Protista, vegetal, dos fungos e animal. Então, em relação ao reino Monera, ele é o reino dos procariotos. Geralmente são organismos unicelulares e, basicamente, eles podem ser tanto autótrofos como heterótrofos. Já no caso do reino Protista, eles são organismos eucarióticos. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. No caso dos unicelulares, nós temos os protozoários. E no caso dos ou pluricelulares, as algas. Então, nós temos algas unicelulares e algas pluricelulares. Os protozoários são heterótrofos, enquanto as algas são autótrofos. No reino vegetal das plantas, elas são do tipo eucariótica e todas as plantas são pluricelulares, os representantes, os vegetais, e eles são autótrofos. No caso do reino fungi, dos fungos, eles são seres eucarióticos, pluricelulares, como representantes os próprios fungos, e eles são heterótrofos. E nós temos o último reino, que é o reino animal, onde nós temos as células do tipo eucariótica. Todos os animais são pluricelulares. Como exemplo, os próprios animais, incluindo a espécie humana. E a nutrição nossa é heterótrofa. Então, apenas para lembrarmos que procarioto são aqueles seres vivos que possuem a sua célula sem o núcleo. Então, lembrar que nós temos uma célula, esta célula geralmente tem a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo e dentro do núcleo o material genético, que é o DNA. Uma célula procariota não apresenta o núcleo. Então, o material genético está no citoplasma. Então, os representantes deste reino são as bactérias. Seres eucariotos são células que apresentam o núcleo propriamente dito. Então, tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E o DNA está dentro do núcleo. Então, célula eucariota são células com núcleo verdadeiro. Uma outra coisa é a relação a uni ou pluricelular. Unicelular são seres vivos formados por uma única célula. Então, as bactérias são unicelulares e os protozoários também são unicelulares. Algumas algas, depende da espécie, também pode ser unicelular.
Já os organismos multicelulares ou pluricelulares são aqueles formados por duas ou mais células. No nosso caso, por exemplo, nós somos pluricelulares, assim como as plantas também são pluricelulares. E uma última definição seria os autótrofos e heterótrofos. Autótrofos são aqueles seres vivos que fazem fotossíntese, ou seja, conseguem pegar a luz do sol, água e gás carbônico e transformar isto em glicose e oxigênio. O oxigênio é jogado para a atmosfera, enquanto que a glicose é usada como fonte de alimento. Então, seres autótrofos são seres capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. E como exemplo, nós temos os vegetais, as plantas, e nós temos as algas. Lembrando sempre que o pulmão do mundo são as algas marinhas e não a floresta amazônica. E os seres heterótrofos são aqueles organismos que não conseguem fazer fotossíntese, ou seja, precisa matar e comer outro ser vivo para se nutrir. E nós somos exemplos de heterótrofos. Então, nós não conseguimos fazer a fotossíntese. Então, basicamente, os animais como um todo e os fungos, todos esses, são heterótrofos, além dos protozoários também. Algumas bactérias, como já vimos, podem produzir o seu alimento e, dependendo da espécie, não produz o seu próprio alimento. Então, se alimenta de restos de outro organismo que já foi vivo um dia. Então, seres autótrofos são seres fotossintetizantes. Heterótrofos que não são fotossintetizantes. E não podemos esquecer dos vírus, que independente se são ou não ser vivo, não podemos esquecer que eles são parasitas intracelulares obrigatórios do tipo acelular. E vamos agora falar sobre a taxonomia. Taxonomia nada mais é do que classificar. Então, taxonomia vem de taxis, ordem, e nomo, de lei. Então, nada mais é do que classificar, dar uma ordem às coisas. Então, taxonomia é a sistemática ou classificação biológica. Qual é o conceito? É o ramo da biologia que estuda a diversidade dos seres vivos. A taxonomia nomeia e classifica os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco. E como nós já vimos, de forma geral, nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino animal, o reino dos fungos e o reino vegetal. Não esquecendo dos vírus que está ainda em um processo de classificação. O porquê classificar? Então, o que é? Organizar e sistematizar os elementos, facilitando seu aprendizado e conhecimento. Nada mais é do que padronizar para evitar que cada um fale uma coisa. Então, no mundo científico, nós precisamos de organização, de metodologia e de diversificação do conhecimento. Então, nada melhor do que classificar, organizar. Esta é a justificativa para a taxonomia. E qual a importância da taxonomia? A necessidade de padronizar a linguagem para os seres vivos. Permitiu estabelecer a filogênese. Filo, que significa raça, gênese, origem. Possível sequência em que os seres vivos surgiram. Organizar os seres vivos em categorias taxonômicas facilitou o estudo e a análise baseada em semelhanças e diferenças. Então, a taxonomia
nada mais é do que tentar organizar os diferentes seres vivos para que nós possamos, a partir daí, estudar a sua origem, quais são as suas características, qual que é o seu habitat e nicho ecológico, ou seja, onde eles vivem e como eles vivem. Então, a taxonomia, o objetivo é facilitar os estudos, é promover uma organização e, portanto, uma evolução da ciência. O histórico sobre a taxonomia. Classificação feita pelo homem primitivo. Então, desde a época do homem primitivo, da pré-história, já existia uma certa necessidade de organização dos seres vivos. Então, como se era classificado antigamente? Se eram perigosos e não perigosos, um determinado ser vivo, comestível e não comestível, venenoso e não venenoso. Mas, mesmo que seja uma forma simples, já era uma forma de classificar. Aristóteles, que é um filósofo grego do século IV a.C., dividiu em dois reinos: o reino animal, que seriam os seres vivos com movimento, e os reinos das plantas, ou seja, os seres vivos sem movimento. Ainda assim, era uma classificação simples, mas agora já dividindo os seres vivos em grupos. Aí vem o Platão, que classificou os vegetais quanto ao seu tamanho. Então, gramíneas, ervas, arbustos e árvores. Então, gramíneas basicamente vegetais rasteiros, ervas um pouco maior, arbustos já com caule um pouco mais desenvolvido e árvores que seriam as plantas grandes. Essas são classificações artificiais, pois observam apenas um critério de classificação escolhido aleatoriamente. Até que chegou Carl von Linné, ou Linneu, naturalista sueco do século XVIII. Manteve os dois reinos propostos por Aristóteles, mas introduziu importantes alterações na classificação dos seres vivos. Então ele começou agora a subdividir os reinos. Então, na verdade, ele manteve o reino vegetal e o reino animal, mas começou a fazer uma subdivisão desses reinos. Então, nós consideramos que Linneu é o pai da taxonomia moderna. Então, pai da taxonomia, em 1735, o sueco Linneu lançou o livro Sistema Natural, com os princípios básicos da classificação biológica, e estabeleceu a espécie como uma base da classificação. Criou 5 grupos taxonômicos, chamados de reino, classe, ordem, gênero e espécie. Propôs o uso de palavras latinas, pois o latim é uma língua considerada morta, ou seja, não sofre mutações com o tempo. Estabeleceu a nomenclatura binomial para espécie, ou seja, que você vai ter dois nomes quando falamos de uma espécie. Por exemplo, a nossa Homo sapiens. Então, na verdade, os seres vivos, quando falamos de nome científico, eles têm uma classificação binomial, ou seja, 2 nomes para se referir à espécie. Então, qual é a grande qualidade da taxonomia de Linneu? Uma qualidade da taxonomia de Linneu é que ela pode ser usada para desenvolver um sistema simples e prático para organizar os diferentes tipos de organismos vivos. O aspecto mais importante é o uso geral da nomenclatura binomial, a combinação de um nome genérico e de um nome específico para identificar a espécie. A nomenclatura binomial cria um padrão na escrita de nomes científicos, evitando assim a confusão
causada por nomes populares. Então, a classificação de Linneu, hoje modificada, atualizada, ela vai classificar os seres vivos nos seguintes níveis. Reino, que é o mais abrangente, onde envolve a maior diversidade de seres vivos e vai se afunilando para filo, classe, ordem, família, gênero e chegando na espécie. Então, a espécie é o menor ou mais específico táxon. É um grupo de indivíduos semelhantes que se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis. Então, a espécie é o táxon mais específico. O conjunto de espécies, por exemplo, dentro do planeta, formaria a chamada população. O conjunto de população vai formar a chamada comunidade. A comunidade, que são seres vivos, junto com o meio físico do planeta, vai formar o chamado ecossistema. O conjunto de ecossistema vai formar a chamada biosfera, que é o nosso planeta propriamente dito. Então, espécie é o conjunto de seres vivos semelhantes entre si, capazes de cruzar naturalmente e gerar descendentes férteis. E a espécie abrange o menor grupo de indivíduos, enquanto o reino, o maior grupo de indivíduos. Então, sobre a nomenclatura binomial, existem algumas regras científicas. Quais são as principais? Primeiro, todos os nomes científicos devem ser escritos em latim ou latinizados. Por quê? Porque o latim é considerado uma língua morta, então ela não sofre modificações, alterações com o tempo. Todo nome científico de espécie é composto por dois nomes. Daí o nome binomial. O primeiro nome deve sempre ser escrito com a inicial maiúscula, enquanto o segundo nome tem que ser com a inicial minúscula. Outra característica é as subespécies terão nomenclatura trinomial. Por exemplo, nesse caso, Papilothoas brasiliensis, ou no nosso caso, Homo sapiens sapiens, que é chamado de subespécie. Subgêneros são indicados entre parênteses. Os nomes das espécies devem vir destacados no texto, preferencialmente em itálico. Caso não seja possível itálico, que você sublinhe, que você deixe em negrito, ou em alguns casos, quando não é possível deixar nenhuma das situações, deixe entre aspas. Mas você teria que destacar o nome científico do texto comum. Quando citar o autor, este deve vir logo após o nome da espécie, escrito com letras normais e sem nenhuma pontuação entre as espécies e ele. Então, por exemplo, Carioca brasiliense cambés. Quando citar o ano da primeira publicação oficial, este deverá vir separado do autor por vírgula. Por exemplo, Apis mellifera, Linnaeus, 1758. Então, basicamente, isso aqui é muito mais para quem vai fazer algum estudo científico, em nível universitário, em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, lato sensu. No caso aqui, basta, de forma geral, saber que o nome da espécie é colocado em dois nomes, que é o nome binomial, o primeiro com letra maiúscula e o segundo com a letra minúscula. Então, por exemplo, vamos fazer a classificação da nossa espécie. Então, a classificação do homem. Nós pertencemos ao reino animal, do filo Chordata, da classe mamária, da ordem dos primatas, família Hominídeos, gênero Homo, espécie Homo sapiens.
essa é a classificação geral da nossa espécie. Porém, nós temos a classificação mais detalhada. Então, quando falamos de subespécie, nós somos o Homo sapiens sapiens. Então, observe que a espécie, que é teoricamente o mais importante neste momento, ele tem que ser destacado no texto, sendo o primeiro nome em letra maiúscula, a primeira letra, e a segunda letra minúscula. Então, esta é a nomenclatura da espécie que vocês têm que saber. Qualquer texto científico ou qualquer questionamento no vestibular, Enem ou concursos, eles às vezes colocam uma frase e nesta frase está destacado duas palavras, uma maiúscula e a outra minúscula, e às vezes pergunto para você classificar essa palavra. Então se refere à espécie. Eu posso não saber nem qual é o ser vivo em questão, mas eu tenho que saber que se refere ao táxon da espécie daquele ser vivo em questão. Então geralmente é comum cair esse tipo de situação. Mais raramente cai quando fala de família, que acaba em dai, né? Ordem, geralmente em es, né? A classe em lia, né? Filo, ata. Então geralmente tem uns finais de alguns nomes que às vezes costumam cobrar em algum concurso também, né? Então ele dá lá uma classificação e fala hominídeo, outros animais ou vegetais que terminam com dai no final, né? E aí se refere à família. Mas o que é muito comum, né, o que é mais simples, o que é mais geralmente normal ser cobrado é em relação o táxon espécie. Então esta nomenclatura vocês têm que guardar até pelo menos ao longo da vida de vocês. No sistema de Linneu, a unidade básica de classificação é a espécie. A partir daí, outras categorias foram adotadas, obedecendo uma hierarquia. Espécie é o grupo de populações capazes de cruzar e produzir descendentes férteis. Então nós temos, mais uma vez, o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, sendo a espécie o táxon básico, o táxon mais exclusivos, vamos assim dizer. Então, nós podemos ver que a taxonomia tem como principal objetivo a classificação, descrição e nomenclatura dos seres vivos. Ele foi dado origem, né, a base principal da taxonomia moderna se deu através do sistema natural de Linneu, escrito por Linneu. E essa escrita, ela trouxe regras de nomenclatura científica. Qual é o objetivo? Acabar com a confusão de nomes populares. E esta classificação, esses nomes científicos, têm como base a escrita em latim, que é considerado uma língua morta. E mais uma vez, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, sendo que na espécie a primeira letra é sempre maiúscula e na outra palavra é minúscula. Nome formado por um epíteto genérico, que é o gênero, e um epíteto específico, que é único da espécie. E a parte de espécie é a categoria menos abrangente, e conforme vai subindo na escala taxonômica, nós temos a categoria mais abrangente. Então, a categoria mais abrangente é o reino. A categoria menos abrangente seria a espécie. Então, em relação às categorias taxonômicas, o número de seres vivos em cada categoria taxonômica vai diminuindo do reino para a espécie.
No entanto, as suas semelhanças vão sendo cada vez maiores. O que isso quer dizer? Quando eu falo sobre o reino, eu estou englobando uma variedade muito grande de seres vivos. Então aqui cabem vários seres vivos nessa categoria, nesse táxon. Conforme eu vou diminuindo, eu começo a selecionar indivíduos mais parecidos entre si. Então eu começo agora a dividir os táxons, eu começo a dividir as categorias. E cada vez que eu vou diminuindo uma categoria, eu vou fazendo com que as semelhanças sejam cada vez maiores, até selecionar um grupo de indivíduos muito semelhantes entre si, capaz de naturalmente se reproduzir, gerando excedentes férteis. A este grupo eu vou dar o nome de espécie, que vai formar essa população. Então, espécie, conjunto de indivíduos da mesma espécie, vai formar a população. O conjunto de populações diferentes formam as chamadas comunidades. E o conjunto de comunidades mais os fatores ambientais formam o ecossistema. E o conjunto dos ecossistemas, o bioma, e o conjunto de biomas vai formar a biosfera, que é o nosso planeta como um todo. Então, basicamente, reino animal, a maior diversidade de seres vivos. Todos os seres vivos do tipo animal. Filocordados, já começa a selecionar grupos específicos de seres vivos. Mamíferos, então vai ser um grupo menor. Carnívoros, menor ainda. Canídeos, características bem parecidas entre si. Gênero Canis. E aí a espécie é basicamente um grupo específico. Então, podemos definir espécie como um conjunto de indivíduos muito semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis, isto é, que também sejam capazes de se reproduzir. E vamos rapidamente falar sobre os híbridos. Chamamos de híbrido todo e qualquer organismo vivo descendente de indivíduos geneticamente diferentes. Ou seja, o híbrido é o produto do acasalamento entre indivíduos de espécies diferentes. É importante lembrar que são considerados híbridos apenas os descendentes de pais de espécies diferentes, e que quando há o cruzamento de animais da mesma espécie, mas de raças diferentes, são obtidos animais mestiços. Então, vamos dar uma olhadinha sobre o tradicional híbrido que é dos equinos, né, do cavalo e do jumento. Então nós temos aqui a égua, que tem 64 cromossomos, e o jumento, ou jegue ou asno, que são sinônimos, 62 cromossomos. Neste cruzamento vai formar a mula ou o burro. Ambos vão ter 63 cromossomos, e este número ímpar faz com que eles se tornem estéreis. Então a mula e o burro são animais estéreis. Já no caso do cruzamento da jumenta com o cavalo, ou seja, a fêmea do jumento com a fêmea, com o macho da égua, também 62 cromossomos com 64. Nesta formação, irá formar um indivíduo com 63 cromossomos, e isso vai tornar também estéril. Só para saber, no caso do cruzamento da jumenta com o cavalo, vai formar a Bartoda, se for fêmea, e o Bartodo, se for macho. Em relação à classificação científica, a expressão do nome científico, no caso de híbrido, geralmente é colocando os seus pais como referência. Então, espécie seria a representação do pai com o cruzamento da mãe. Porém, alguns especialistas estão adotando uma classificação, vamos dizer assim, pseudocientífica, semicientífica, para poder facilitar e não ficar
com os dois nomes dos pais na espécie, estão adotando um nome também latinizado, mas que tem uma mistura, né? Então vamos supor, nesse caso, se você quer realmente uma aproximação de um nome em latim para o muar, né, que seria no caso a mula, você vai ter equus mulis, né, tem sido utilizado. No entanto, a correta classificação científica é híbrido, ou seja, colocar o nome da mãe e o nome do pai, ou seja, colocar as referências dos genitores, né, dos pais, em relação ao filho. Mas alguns estão adotando os nomes mais genéricos, mas ainda assim respeitando a classificação científica. O primeiro nome em maiúsculo, o segundo nome minúsculo, destacado no texto. Mas é apenas para poder ter uma simplificação. Mas, cientificamente, seriam os nomes dos pais, simulando um híbrido, um cruzamento que dê um resultado híbrido. Observação: não podemos dizer que todo híbrido é estéril, pois na natureza encontramos híbridos que possuem fecundidade limitada. Esse grau de fecundidade se apresenta nas fêmeas, pois nelas os óvulos têm desenvolvimento completo, enquanto que nos machos é raro as células espermáticas se desenvolverem ou amadurecerem. Um exemplo claro de hibridismo com fecundidade limitada ocorre no cruzamento do porco doméstico com o javali, que resulta em híbridos, sendo que os machos são estéreis e as fêmeas são fecundadas. Então, basicamente, em relação aos híbridos, nós temos a mula, que é o resultado do cruzamento entre uma égua e um jumento, o zebralo, que é o resultado de uma zebra com um cavalo, o ligre, que é o resultado do leão com uma tigresa, o tambacu, que é o cruzamento dos peixes tambaqui e pacu-aranha, o leopon, que é o cruzamento entre uma leoa e um leopardo, o ruarizo, resultado do cruzamento entre lhama com uma alpaca. Então, a hibridação ocorre naturalmente, não constitui uma ameaça à conservação das espécies envolvidas, sendo vista, nesses casos, como parte da história evolutiva dessas espécies de animais. Mas pode se tornar um problema para a conservação se for propiciada por mudanças no habitat ou na composição das espécies provocadas por ações humanas. E rapidamente, para nós finalizarmos a aula, lembrar que o Robert Hansen Windtalker, que é biólogo, botânico e ecologista norte-americano em 1969, propôs a classificação dos organismos em 5 reinos, que é a classificação atualmente adotada. São 5 reinos que se diferenciam pelo tipo de nutrição do ser vivo e pela organização de suas células. Então, os reinos moneras, procariotos, como as bactérias. Protistas são eucariotos unicelulares, que são os protozoários, e as algas, que são organismos, no caso, eucariotos, porém com parede celular na sua célula, e o protozoário sem parede celular na sua célula. Lembrando que os protozoários são heterótrofos, não fazem fotossíntese, e as algas são autótrofas, fazem fotossíntese. O reino fungi são eucariotos aclorofilados, não têm clorofilas, não fazem fotossíntese. O reino vegetal, que é das plantas, o reino animal no qual nós estamos incluídos. E lembrar dos vírus, que são parasitas obrigatórios, ainda não tem uma classificação definida e são acelulares. E para finalizarmos a aula de hoje, lembrar que a classificação de Linneu tem 7 principais taxons: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E através desta classificação taxonômica, nós temos hoje 5 grandes reinos: monera, protista, fungi, vegetal e animal, na qual nós estamos inseridos.
Então, no reino Monera, nós temos as bactérias, protista, os protozoários e algas. No reino Fungi, os fungos. No reino vegetal, as plantas. E no reino animal, os animais, incluindo a nossa espécie. E não esquecendo dos vírus, que ainda está em debate a sua classificação. E assim damos por encerrada a nossa videoaula de hoje. Esperamos vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!